A, toda a tradição ensinada por Yogi Bhajan no Ocidente, o nome de Kundalini Yoga, numerologia tântrica, tem como uma fonte inspiradora, um suporte espiritual, a linhagem dos gurus, que iniciou com Guru Nanak, um grande mestre, que viveu no final de 1400, 1469 ele nasceu, numa época em que havia a invasão mongol na Índia, e havia uma opressão cultural, religiosa, né, dos mongóis, muçulmanos, sobre os hindus. Então havia um grande embate político-cultural. Guru Nanak foi um grande mestre que, na sua própria vivência, na sua realização divina, né, de consciência, identificou que é completamente, não apenas possível, como necessário, um caminho de desconstrução de padrões, de condicionamentos religiosos, formalistas, que era possível a realização da sua própria identidade espiritual através de um modo que não fosse formatado nas religiões vigentes, hindus e muçulmanos. E trouxe um ensinamento livre do formalismo religioso, que tinha como ponto central a percepção de si, a entoação, né, do Nam, ou seja, do nome divino, a reconhecimento da presença divina, a percepção, portanto, da presença divina dentro de si. E a vivência, a cada respiração, dessa presença. A vivência e a consciência de ser divino a cada respiração. O reconhecimento disso, usando como apoio, muitas vezes, o nome divino, a entoação. Então, o Shabad, a palavra, como um recurso meditativo fundamental. Guru Nanak manifesta muito das qualidades do corpo-alma, do corpo espiritual, especialmente no que diz respeito, no primeiro momento, à sua plena sabedoria, a constatação da presença divina em tudo. E a partir daí uma completa abertura, um esvaziamento do sentido de importância de si, a humildade, junto com a autenticidade, com a capacidade criativa. Tudo isso apareceu de forma muito transbordante na vida do Guru Nanak. Ele teve como um traço muito característico a capacidade de se aproximar dos diferentes caminhos espirituais vigentes na sua época, movido pela intenção de contribuir para que aquelas pessoas se libertassem de todo tipo de ritualismo vazio ou de formalismo conceitual e pudessem ter uma experiência direta do divino dentro delas mesmas. Então ele se dedicou muito a desconstruir o formalismo. Fez isso durante a vida toda e trouxe ao mesmo tempo uma nova perspectiva de realização espiritual, vivendo no mundo social, familiar comum, convivendo no ambiente do mundo, trazendo a espiritualidade para dentro de casa, para dentro do ambiente de trabalho e para a sociedade como um todo, transformando as relações. Então, Guru Nanak manifesta uma autenticidade genuína de um grande mestre, quando ele traz um caminho novo, próprio, né, a partir dessa propriedade, né, que emerge dessa sabedoria divina, que espontaneamente se expressou através de canções, de poesia e de muitas viagens, onde ele abriu novos caminhos para a experiência espiritual, para pessoas de diferentes tradições, diferentes perspectivas,
tinha uma completa abertura a todos os caminhos e, ao mesmo tempo, uma capacidade de purificar esses caminhos de tudo aquilo que fosse dispensável, tudo aquilo que fosse aleatório, tudo aquilo que fosse apenas uma espécie de algo como que inútil, basicamente, que estava ali apenas ocupando um espaço do núcleo essencial daquela mensagem, daqueles ensinamentos. Ele fez isso com os yogis, fez isso com os muçulmanos, com os budistas, com os hindus de diferentes tradições, diferentes sampradayas. Então, Guru Nanak encara muito a sabedoria do corpo espiritual, a vivência da alma dentro do mundo, o divino pisando na terra e convivendo. O segundo Guru, Guru Angad, era um grande discípulo de Guru Nanak. E ele recebeu esse nome de Angad exatamente pela sua capacidade de estar em completa comunhão, escuta, abertura com o próprio Guru Nanak. Então, a capacidade de realizar a unidade com o outro. Nesse caso, uma abertura para experienciar a unidade com o seu mestre, Guru Nanak, a sua capacidade de escutar a voz da alma falando dentro de si e a coragem e, ao mesmo tempo, a inteligência de obedecer essa voz, de agir de acordo com ela. São duas características essenciais do corpo da mente negativa, do corpo 2. A escuta e a obediência. A escuta é estar em comunhão com a fonte do que é escutado, com o conteúdo escutado. Então, portanto, uma completa comunhão entre aquele que escuta, aquele que fala e aquilo que é falado. Esse estado de unidade é o que caracteriza a verdadeira escuta. E aquele que age de acordo com essa escuta, obedece a essa voz. Então, um traço muito típico do Guru Angad, essa sabedoria da escuta e da capacidade de agir a partir do que é escutado. Guru Angad deu continuidade aos ensinamentos do Guru Nanak, desenvolveu os recursos da linguagem, reestruturou o Gurmukhi, onde os ensinamentos do Guru Nanak, as poesias do Guru Nanak foram escritas. O Gurmukhi é a linguagem onde estão os ensinamentos do Guru Nanak e do próprio Guru Angad. Ele fez um trabalho de tornar disponível a palavra, o som, na mais alta frequência de vibração. Ele reestruturou esse antigo modo de registro das palavras, Gurmukhi, e tornou ele disponível para que se tornasse a ponte a partir da qual pudesse cada pessoa, ao entoar e escutar esse som, pudesse realizar a própria consciência da alma, purificando a mente de todo tipo de negatividade. Isso é uma característica do corpo 2. Dissipar qualquer negatividade, que são leituras incompletas da realidade, e acessar o núcleo fundamental, sentir-se parte dele, sentir-se um com ele e agir a partir dele. O terceiro Guru, Guru Amar Das, sucedeu o Guru Nanak, e o corpo 3, ele é o Guru que inspira as qualidades da mente positiva, a qualidade do fazer, do servir, do socializar, do compartilhar. Ele instalou, estruturou, deu forma ao costume de compartilhar o alimento, criou o langar, que é o servir o alimento como forma de convivência, de experiência meditativa através do alimento, ou seja, aquilo que você ingere com a consciência de conexão divina faz com que em você flua a energia que está presente no alimento e crie um ambiente de conexão dentro de uma comunidade.
Então ele teve essa capacidade de servir, de se dedicar muito à comunidade. E toda a sua vida foi voltada para servir, para criar condições benéficas para todas as pessoas em volta dele. Condições benéficas significam condições onde cada pessoa poderia reencontrar a conexão com a sua própria luz dentro de um sangat, dentro de uma convivência comunitária. Depois do Guru Amar Das vem Guru Ram Das. Guru Ram Das foi um grande mestre yogi, um Raja Yogi, alguém que dedicou toda a sua vida e toda a sua frequência de consciência a vibrar numa alta dimensão. Ele foi reconhecido por muitos yogis, como o próprio filho do Guru Nanak, que é um grande mestre yogi, que ao encontrar Guru Ram Das reconheceu como mestre. Trouxe todos os yogis com quem ele convivia na floresta para conhecer Guru Ram Das. E o Guru Ram Das foi, então, como que ocupou, né? Foi colocado, foi naturalmente assumiu, né, uma função, uma posição, função de distribuir luz e energia para todos os yogis, sendo um grande Raja Yogi. Então ele foi chamado protetor dos yogis, porque a sua presença já inspirava todos a entrarem em estado meditativo. O Guru Ram Das é um mestre da mente neutra, um mestre dessa mente que tem ao mesmo tempo a intuição direta da alma e o amor incondicional fluindo no seu coração. E a partir daí uma completa ausência de sentido de eu separado. Uma completa abertura também para o servir de uma forma muito humilde, sábia, meditativa. Guru Angad, Guru Amar Das, Guru Ram Das, então o quinto Guru da sucessão do Guru Nanak foi o Guru Arjan. Então Guru Arjan é o quinto Guru. Guru Arjan é o Guru do Corpo 5, que é exatamente a possibilidade de compreender e integrar a vida espiritual mais alta com a vida material. A ausência de dicotomia entre o espiritual e o material. A vida é una. E a mais alta qualidade espiritual se expressa nas atividades mais simples, mais prosaicas da vida. E também nas atividades ligadas ao bem-estar, à convivência social, à produtividade, enfim, tudo aquilo que faz com que uma sociedade possa ter condições de fornecer recursos de sobrevivência, de educação, de uma vida que facilite a sua realização interna, mas que tenha também nas condições materiais o suporte para isso. O Guru Arjan, quinto Guru, estimulou muita ênfase tudo isso e teve uma convivência, porque nessa época havia a dominação mongol, então ele teve contato com o imperador da época. Ele era um grande líder, foi reconhecido pelo imperador Akbar, participou de reuniões com o imperador Akbar, onde eles faziam leituras de livros de diferentes tradições, e o imperador quis conhecer o Guru Arjan, ficou impressionado com ele e pediu para que ele fizesse algum pedido, alguma necessidade que ele tivesse, ele poderia falar que ele atenderia. Então ele fala para que ele diminuísse os impostos dos agricultores da sua região, porque eles tinham uma grande produtividade, passavam necessidades, e muito do que eles produziam era retirado. E, então ele manteve-se muito fiel a um princípio espiritual trazido para um bem-estar e uma convivência justa, né, social, política. E pelas suas interpretações históricas da situação política, cultural, espiritual na sua época, ele foi preso, foi perseguido como alguém que os mongóis queriam que se convertesse ao Islã. Eles, se alguém não se convertesse ao Islã, se negasse a se converter, eles poderiam simplesmente decapitar.
O Guru Arjan foi preso, foi torturado na prisão, foi pressionado a dizer o contrário daquilo que ele havia dito, suas opiniões, sua interpretação de mundo, sobre toda essa dominação mongol na Índia. E dentro desse ambiente de prisão, de tortura, ele deixou o corpo. Então ele teve uma capacidade que é muito própria do corpo 5, que é a capacidade de se doar para aquilo que acredita. A capacidade de ensinar com a própria vida, de se doar para ensinar. Um grande mestre é capaz de fazer isso. É bom entender que um grande mestre ele já realizou o propósito pelo qual nasceu. Uma vez que isso é realizado, o seu propósito passa a ser compartilhar com os demais isso. Então, na medida em que, para compartilhar com os demais, a própria vida dele está em risco, ele encara esse desafio, mas ele em nenhum momento recua da sua missão de ensinar. Então, ele, pelo seu exemplo, ele continua ensinando, ele continua mantendo um posicionamento claro, que poderia libertar centenas, milhares de pessoas, e ele se manteve nesse posicionamento, ele acabou sendo torturado e acabou deixando o corpo nessa condição. Quando deixou então para o seu filho, Har Gobind, ele o chamou e passou a ele a sucessão de Guru. E orientou para que o seu filho, então, Har Gobind, o sexto Guru, Guru do corpo 6, tivesse uma vida completamente voltada para a oração, para a meditação, para a conexão divina e, ao mesmo tempo, para a justiça, para materializar no mundo as mais altas conquistas espirituais e tornar possível às pessoas também essa realização. Mas que para ele conseguir isso, ele teria que organizar um grupo de pessoas para serem os protetores da comunidade. Um grupo de guerreiros que seriam hábeis em proteger a comunidade das invasões, dos confrontos. E foi o que ele fez. Guru Har Gobind se tornou um grande líder espiritual, poeta, erudito, curador e, ao mesmo tempo, um grande guerreiro. E desenvolveu um trabalho, inclusive atendendo pessoas do próprio império, pessoas próximas ao imperador, familiares que tinham doenças, e ele ajudou a curar, ele era reconhecido como um grande mestre, um grande curador, um grande poeta, um grande erudito, mas ao mesmo tempo tinha posições firmes e muito claras, e em função dessas posições, que eram óbvias para alguém na sua sabedoria, ele foi preso. Quando ele foi preso, houve um movimento para libertá-lo, só que estando na prisão ele se deparou com pessoas inocentes ali presas. Quando houve a possibilidade de ser libertado, ele exigiu que todos aqueles que eram inocentes, que estavam com ele, fossem libertados também. Isso é uma característica da congruência, né? De uma espécie de concordância entre o que se sabe, o que se pensa, o que se fala e o que se faz. Uma sintonia profunda que o corpo 6 traz. E o sentido de justiça, que é uma característica também importante da linha do arco do corpo 6. Então, o Guru Har Gobind encarna muito das virtudes e qualidades do corpo 6. O sétimo Guru, o Guru Har Rai, era um ser absolutamente pacífico, tinha uma convivência profunda de comunhão com a natureza, com as flores, com os animais. Ele parecia ter uma grande comunicação com a natureza, uma capacidade de emanar uma energia muito pacífica, muito amorosa, muito sutil, que inspirava todas as pessoas que se aproximassem dele. Então tinha uma aura muito leve, que é exatamente o Guru no corpo 7 da aura. A capacidade de, com a sua leveza, inspirar, proteger e, ao mesmo tempo, com a sua segurança, manifestar o amor de uma forma incondicional, profunda, suave, transformadora. Guru Har Rai, então, o sétimo Guru, encarna muito das qualidades da aura desenvolvida no corpo 7. O sucessor do Guru Har Rai foi Har Krishna, que era uma criança, tinha em torno
de 8 anos, 8, 9 anos, quando assumiu a função de guru. E ele era um grande sábio, um grande curador, tinha um grande poder de se dedicar para libertar as pessoas de todas as suas mazelas, né? Espirituais e materiais. De uma grande sabedoria, tem eventos muito interessantes na vida dele, como ele era uma criança, os eruditos, os pânditas, são os eruditos hindus, aqueles que interpretam os textos sagrados, os Upanishads, os Vedas, etc, etc, ficaram um tanto indignados de ter uma criança guru. Como assim que uma criança guru não leu ainda todos os textos sagrados, não teve os ensinamentos, não estudou os Vedas, os Upanishads, como pode ser um guru com 8 anos? E desafiaram ele para um debate. Ele aceitou o debate, mas ainda acrescentou algo mais. Ele disse que, em vez de ele debater com esse erudito, eles poderiam escolher qualquer pessoa na rua, ao acaso. Poderia ser um intocável, alguém que não tinha contato com nenhum ensinamento espiritual, alguém que não tivesse castas, ou né, de uma casta mais baixa, que eles encontrassem, poderia convidar, e essa pessoa iria debater no lugar dele. Então, realmente, isso foi um confronto interessante, porque para um Brahmane, debater com um intocável é um absurdo, não faz sentido nenhum. Como ele tinha desafiado o guru, o erudito foi, de certo modo, levado a aceitar essa condição. E houve o debate, então era feita uma leitura de um texto, e o erudito fazia um comentário, e ele fez o primeiro comentário, e tudo, me pareceu muito significativo tudo que ele falou. Em seguida, esse Guru Hare Krishna, ele tinha um bastão, ele colocou no ombro da pessoa que ele estava representando, que eles tinham encontrado ali ao acaso na rua, colocou o bastão sobre o seu ombro, e ele, então, naquele momento que ele sentiu o bastão, ele começou a falar e fez um comentário fantástico sobre o texto que tinha sido lido, de maneira que todos ficaram em silêncio diante da sabedoria das palavras desse popular, dessa pessoa que foi encontrada ao acaso para falar. E essa cena se repetiu muitas vezes, eles liam o texto, o Pandita fazia um comentário bem elucidativo, bem interessante, e em seguida esse intocável fazia um comentário de uma maneira fantástica, e isso mostrou como um guru, ele não tem apenas conhecimento, ele tem sabedoria, e como o seu poder espiritual é capaz de cancelar todo tipo de condicionamento daquela pessoa e fazer com que a alma dela fale. Então isso mostra que a sabedoria é própria da alma, independe do conhecimento, e um ser que está na realização divina pode manifestar esse poder de sabedoria e impactar outras mentes para que essas mentes silenciem e escutem a voz da alma e consigam viver a partir daí. A vida do Guru Hare Krishna foi breve, mas ele teve muita participação em situações de epidemia, onde havia muitas doenças na época, então ele foi um grande mestre do corpo 8, do corpo prânico. Deixou no seu lugar um mestre, o nono guru, Teg Bahadur, mestre do corpo sutil. O modo como isso aconteceu já consegue ilustrar a sutileza de Teg Bahadur. Guru Hare Krishna fala para uma pessoa antes de morrer, antes de deixar o corpo, ele fala para uma pessoa que o guru está em tal cidade, diz o nome da cidade, e essa pessoa é encarregada de ir até esse lugar, essa cidade, e encontrar esse mestre. E na viagem, ele está numa embarcação, essa embarcação naufraga, ele não sabia nadar, ele estava se afogando, ele estava desesperado, e ele começou a lembrar que ele ia encontrar o guru, ele tinha uma missão, e ele pede ajuda para esse guru, que lhe ajude a chegar até ele, que lhe salve, e faz uma oração, e de repente, dentro daquela confusão toda, uma madeira é levada até onde ele está, ele agarra essa madeira, consegue nadar até a margem e se salva. Quando ele chega naquela cidade, ele fala o que ele está fazendo ali, e surgem muitos candidatos a guru. Muitas pessoas se aproximam dele, e ele logo identifica que não é nenhuma delas, e até que finalmente ele pergunta para alguém se tem mais alguém que é um yogi, algum meditador, alguém que poderia ser. E eles indicam que tem
fora da cidade, tem um lugar, uma pequena casa que mora um ser, um yogi, alguém que está sempre ali meditando. Quando ele chega na casa, ele tinha, durante o momento que ele estava para se afogar, ele fez uma promessa, né, na sua oração, na sua ânsia toda de ser salvo. Ele fala que lhe daria 500 moedas de ouro se ele fosse salvo, ele daria para esse mestre quando encontrasse. Então, quando ele chegou nessa casa, ele, depois de já ter passado por muitos que não pareciam de forma alguma serem a pessoa que ele estava procurando, ele finalmente chegou nessa casa e tinha alguém ali meditando, e quando ele entrou, essa pessoa olhou para ele e ele falou assim: vim trazer as suas 50 moedas de ouro que eu lhe prometi, como um teste. Então esse mestre olha para ele e fala assim: quando você estava lá se afogando, eram 500. Então aí ele reconheceu que era ele mesmo. E então o mestre mostra alguns sinais nos seus braços que ele tinha ido até o lugar onde ele estava pedindo ajuda, e ele empurrou aquela madeira para ele pegar e se salvar. Então é um mestre do corpo sutil, que é essa capacidade de ter uma consciência ampliada, de ter receptores abertos para acessar níveis de realidade fora da dimensão tempo e espaço. Então, que é muito a característica do corpo sutil. O Guru Tegh Bahadur foi um grande guru com muita serenidade, sabedoria e sutileza que encarnam as virtudes do corpo sutil. Filho de Guru Tegh Bahadur foi o 10º Guru, Guru Gobind Singh. Na biografia que o próprio Guru Gobind Singh fala sobre ele mesmo, uma pequena observação autobiográfica que ele faz em uma poesia, que ele era um grande yogi, um grande yogi, esse grande yoga se deduz pelo nível de consciência de alguém que está num samadhi, a partir da realização mais completa daquilo que o yoga pode trazer, que as práticas meditativas podem trazer, estava num estado de luz, de plenitude, no topo do Himalaia, próximo da nascente do Ganges, estava em estado profundamente meditativo. Quando ele escuta uma voz dizendo que ele precisava encarnar, o Dharma estava em risco. De fato, os invasores na Índia naquela época queimavam os livros sagrados, adulteravam os livros. Eles tinham percebido que a grande fonte de inspiração daquele povo era a cultura espiritual. Eles passaram a destruir, a deformar ou tentar alterar os ensinamentos. E de maneira que, de fato, toda essa cultura espiritual milenar da Índia estava em risco. Esse mestre nasce como filho do nono Guru, Tegh Bahadur. E ele recebe o nome de Gobind Rai, se tornará o Guru Gobind Singh, né, o 10º Guru, que foi um sábio, um poeta, um yogi, um guerreiro, que compôs um livro de mais de 1.200 páginas de poesia da mais alta qualidade literária, com grandes shavadas, com grandes mantras, capazes de transformar e de modificar a consciência de quem os recita. E ele foi um mestre que manifestou as qualidades da radiância, as qualidades da coragem, como um grande guerreiro e mestre espiritual. Recebeu dos próprios sufis muçulmanos do Rajastão o título de Pir, que é o grande sábio do Rajastão. Ele viveu muito em viagens em função das perseguições, mas as suas qualidades de corpo radiante eram tão incríveis que existem relatos, né, de momentos em que pessoas que iam lutar contra ele e supostamente eram convencidas a lutar em nome de Deus, né, e quando se aproximavam dele no campo de batalha, sentindo a sua luz, sua radiância, essas pessoas que tinham essa crença de que estavam lutando em nome de Deus, elas sentindo a frequência, a radiância dessa grande alma,
se davam conta que elas deveriam estar do lado errado. Se elas estavam lutando em nome de Deus, elas não tinham como lutar em nome de Deus contra alguém com essa luz, com essa frequência espiritual. Então a sua presença é absolutamente radiante, trazendo uma frequência da alma divina em torno de si, que irradiava em torno de si, e ao mesmo tempo uma absoluta coragem de enfrentar batalhas com poucos guerreiros, mas com uma capacidade de enfrentamento para proteger mulheres, crianças e toda a comunidade quando eram atacadas. Então foi um grande mestre que encarna essas qualidades da coragem incondicional, da radiância da alma, do comprometimento em servir a presença divina dentro de si, a cada respiração, a cada ato, fazer de toda a sua vida um ato sagrado. Foi o que ele fez durante toda a sua vida. Chegou um momento, muitos episódios riquíssimos da vida do Guru Gobind Singh, mas chegou um momento que ele declarou que não haveriam mais gurus humanos nessa tradição. Então surge o 11º guru, que completa, né, essa linhagem. Ele falou, não haverão mais gurus humanos. Aquilo que um mestre passa para o outro, a gente pode comparar de um jeito um tanto grosseiro, como se fosse um código de acesso a um reservatório de luz espiritual que é gerada por uma grande consciência iluminada e que deixa para o seu sucessor como um código de acesso, para que ele torne disponível essa luz. E claro que ele vai vibrar, vai ampliar, vai armazenar luz nesse reservatório e vai disponibilizar para todos. Então o Guru ele recebe como que esse mandato de disponibilizar luz para purificar a mente e o coração de todos que estiverem próximos de si. O que o Guru Gobind Singh então está dizendo é que daquele momento em diante, esse acesso ao reservatório de luz que é o Guru não é uma pessoa, é uma frequência de vibração, um campo de luz, um nível de consciência. Então esse campo de luz não estaria mais numa forma humana. Esse campo de luz seria acessado através do som. Então o som das palavras que constituíram um livro de poesias que foi sendo compilado desde o Guru Nanak, as poesias de grandes místicos da época, sufis de origem muçulmana, bhakti yogis hindus e diferentes yogis e também aqueles descendentes da linhagem do Guru Nanak. Então, um livro que tinha o propósito de servir de inspiração e, ao mesmo tempo, estar aberto às diferentes tradições da época. Uma espécie de universalidade de abordagem espiritual. Esse livro, que era essa fonte de inspiração, já tinha mais de 1.400 páginas e era recitado continuamente, através dessa recitação, limpar a mente, o coração e se abrir para uma experiência meditativa. Só que daquele momento em diante, ele passaria a ser o reservatório dessa luz, passaria a ser o Guru. Então o Guru Gobind Singh passa para o som das palavras essa frequência do Guru. Então acessar o Guru, estar na presença do Guru, sentir a luz do Guru, é possível ainda hoje, porque o Guru é esse campo de luz das palavras que estão nesse livro. Está vivo, no sentido de que está sempre aberto. Quando alguém se aproxima na atitude adequada e receptiva e entra em sintonia com essa frequência de luz pode limpar a mente dos padrões, dos conflitos, limpar o coração dos ressentimentos, das mágoas e abrir a presença da alma, da luz em cada ser. Abrir, retirar tudo que encobre, descobrir
a mente e o coração estarem transparentes para que a luz da alma apareça. Essa é a função do Guru, essa continua sendo a função do Guru. Isso é o que ocorre quando alguém recita da maneira apropriada, com a atitude adequada, os Shabads, os Gurbanas, as palavras do Guru. Então, o 11º Guru é aquele campo de luz que é o 11, aquele centro de comando de todos os 10, que busca o alinhamento vertical com o divino, que tem o potencial de ver o divino em tudo, e que por isso também sempre fica insatisfeito quando não percebe a perfeição em tudo, e cria aquela exigência própria da estrutura 11 do mapa da consciência. Então, a partir da meditação, do alinhamento com essa luz, é possível realizar o grande potencial, o grande anseio do 11, que é experienciar o divino dentro de si e ver o divino em tudo, o tempo todo. Então, o 11º Guru, o Guru vivo, é o Sri Guru Granth Sahib. Sri Guru Granth Sahib é o nome, portanto, do Guru vivo, que é esse campo de luz que está ali registrado nas poesias, orações desses grandes mestres da Índia.